Shalom, pessoal, tudo bem? Hoje é Shabbat e eu estou me reunindo aqui com vocês para falar de Daniel. Hoje nós vamos falar sobre a profecia de Daniel e qual é a sua verdadeira interpretação, né? A que mais deveria ser amplamente divulgada de acordo com os eventos, na sequência correta, vamos dizer assim. E isso aqui é um início de vários estudos que nós vamos falar. Nós vamos falar de Daniel, depois nós vamos falar de Mateus 24 e depois nós vamos um pouco para o Apocalipse, refletindo o entendimento correto. Porque muitas pessoas têm dúvida, né, sobre... direto as pessoas perguntam, quem é o anticristo? O que que é 7 anos? O que que vai acontecer ainda? Então, infelizmente, por ensinos errados, as pessoas acabam ainda esperando 7 anos de tribulação, 7 anos disso, 3 anos e meio de paz e de guerra. As pessoas acabam não se atendo à verdade da Torá, mas sim o que eles aprendem com outras pessoas. Então, é uma sequência de vídeos que a gente precisa entender. Eu vou tentar ser breve aqui, passar o conhecimento correto, porque a cereja do bolo é Mateus 24, certo? Mateus 24. É lá onde o Mashiach ele fala a sua profecia, que vai concordar com o que a gente vai ler hoje. Então é muito importante que você preste atenção desde já. Então vamos direto ao texto, sem muita enrolação, né? Vamos lá, se eu conseguir clicar aqui. Isso. Antes da gente entrar nesse quadro aqui, eu vou ler o texto do próprio Tanakh, né? Do Sefer Daniel. Vamos lá? Ele está aí na tela para a gente acompanhar e diz o seguinte, né? Eu vou direto na profecia, para quem não sabe, tá registrado no capítulo 9 de Daniel, tá? Diz assim: 70 semanas estão determinadas ao teu povo. Vamos mais para cima para a gente dar um pequeno contexto. Primeira coisa, Daniel estava fazendo a oração da tarde, né, que foi ordenada ao povo de Israel. É uma mitzvah da Torá, certo? Ele estava cumprindo esse mandamento. Enquanto ele ainda estava fazendo a oração, né, e confessando a transgressão dele e do povo de Israel, lembrando sempre disso, lançando as minhas súplicas perante a face do eterno meu Elohim, pelo monte santo do meu Criador, estando eu, digo, ainda falando na oração, e aqui está a oração de Daniel, tá? Se você, com certeza ele fez um resumo aqui, né, até para você ver como que se antigamente falava com o Eterno, né? Não era só Sidur, né? Tem uma oração feita com coração aqui em cima. Ele continua, né? Estando eu, digo, ainda falando na minha tefilá, o homem Gabriel, e tá escrito em hebraico Raish, tá? Que significa o homem mesmo, tá? Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente. Isso vai de encontro com as nossas interpretações de Soda aqui dos segredos da Torá sobre Malach, né? Porque Malach, Melahim, significa enviado, né? Não define nada, é um adjetivo. Então veio esse homem chamado Gabriel, tocou nele e rapidamente tocou-me a hora do sacrifício da tarde e me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das suas orações saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra, entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Então aqui já especifica. Qualquer pessoa que chegue e fala assim: mas é para o mundo todo. Opa, tá errado. Beleza? Tenho certeza que vocês conseguem enxergar isso. Essa profecia está relacionada a Israel e a terra de Israel. Não abrange todo mundo. Então, continuando. Para extinguir a transgressão, ou seja, o pecado contra a Torá, né? Transgressão é isso. A transgressão é fazer
qualquer coisa que o mandamento da Torá diz, faça isso, e você faz o contrário, isso é uma transgressão, é um erro, é um pecado, tá? E dar fim aos pecados, expiar a iniquidade e trazer justiça eterna. Isso se fazia no templo, certo? Trazer a justiça do Criador, ou seja, a Torá, e selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Está falando do templo, certo? Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar o quê? A cidade de Oxalai, até o Mashiach, ou seja, o ungido, não é um adjetivo. Qualquer pessoa pode ser chamada de Mashiach, os anjos foram chamados de Mashiach, o sumo sacerdote foi chamado de Mashiach. Então é um adjetivo, não é uma pessoa, é um adjetivo, é uma qualidade. Então ele diz, o Mashiach, a Nagid, ou seja, o príncipe, o líder, o governante, 7 semanas e não mais. Isso aqui é muito importante entender. No hebraico nós temos aqui a letra Vav, ou seja, não está somando isso daqui. Não é 7 mais 62 semanas, mas são 7 e 62 semanas. Isso é muito interessante e aí vocês têm que se ater a isso. A gente vai explicar tudo isso no detalhe. Então, continuando. Até o Mashiach, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as ruas, e aqui as tranqueiras, não sei porque traduziram assim, mas... Ou seja, as ruas, as tranqueiras se reedificarão, tudo que estava caído em Jerusalém. Mas em tempos angustiosos, ou seja, em tempos difíceis. Não vai ser um tempo de perfeição para restaurar a justiça e expiar a iniquidade, certo? Vão ser tempos de angústia. E depois, ou seja, depois dessas 62 semanas, será tirado o Mashiach, ou seja, será tirado o Mashiach, um ungido, um adjetivo. Ele não especificou quem era e nem se é o mesmo, tá? Parece ser o mesmo, mas daqui a gente vai ver que pela lógica não é o mesmo. Mas continuando. E não será mais, e nem é tirado, né? Mas será cortado no hebraico correto. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, ou seja, o templo será destruído. Pessoal, em que ano foi destruído o templo? No ano 70, o segundo templo, né? Então, hoje nós não temos templo para ser destruído. Então, acompanhe o raciocínio. Israel, Jerusalém, né? Não tem mais templo hoje. Então, é uma profecia que não pode abranger os nossos tempos, os nossos dias. Então, continuando. E o seu fim será como uma inundação. Até o fim haverá guerra. Ou seja, depois da destruição do templo, o fim da cidade será como uma inundação, ou seja, muito forte, uma invasão de um exército, né? Até o fim haverá guerra. Estão determinados assolações. E ele firmará um pacto com muitos por uma semana. Ou seja, se você vê, né, são 62 até a semana 70 são 8 semanas. Então, na última semana, né, ele vai firmar esse pacto. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares sobre as asas das abominações, virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado está derramado sobre o assolador. Então, beleza. Esse é o texto. Aqui eu já dei bastante detalhes, mas agora a gente vai entender, porque pode ser que para você não ficou claro, e eu entendo porque realmente é difícil de entender. Então, o que que eu fiz? Eu peguei esse texto e eu coloquei num gráfico com um texto explicativo, olha só. Como a gente sempre faz aqui, e agora eu vou explicar para vocês. Vamos esclarecer a verdade por aqui. Mesmo que muitos não aceitem, independente de dogmas religiosos, cristãos, judaicos, ortodoxos, visto que essas duas religiões contêm em seu dogma, em seu meio, desculpa, dogmas absorvidos de outras culturas, ora uma tira e outra adiciona mandamentos. Primeiro, entre a destruição do primeiro templo e a destruição do segundo templo no calendário judaico, nós temos exatamente 490 anos. E aqui a citação, né, do Seder Olam Abba, explicam os sábios que 490 anos se refere ao período compreendido entre a destruição do primeiro templo
que foi no ano segundo os próprios sábios, tá? 3.338 no calendário judaico, e a destruição do segundo templo, que é o ano 3.828. Para nós, o ano 70 DC, certo? Sendo que este perdurou por 490 anos. Está lá escrito exatamente aqui, uma citação do Seder Olam Abba. Então, basicamente, esse texto está explicando o seguinte: entre a destruição do primeiro templo e a destruição do segundo templo, nós temos exatamente 490 anos, certo? A semana do Daniel, cada semana tem 7 dias. Então, você multiplica aí 70 semanas vezes 7 e você vai chegar ao número de dias. Os sábios falam que cada dia é equivalente a um ano. Logo, 70 vezes 7 dá 490. 490 dias nós convertemos para 490 anos. Exatamente o tempo entre a destruição do primeiro templo e a destruição do segundo templo. Então daqui você já entende quando uma vez perguntaram para Mashiach o seguinte: Ah, mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? E ele falou 70 vezes 7. Ele estava fazendo referência a essa profecia, a destruição do templo. O que ele estava querendo dizer? O seguinte, meu querido, se você deveria perdoar o seu irmão porque o ódio vai levar à destruição do templo. Os sábios falam hoje em dia, está escrito no Talmud, qual foi a causa da destruição do segundo templo. Se você estuda a Torá, você vai saber responder de cor. O ódio gratuito. Não foi idolatria. Tinha idolatria, mas não foi a idolatria. Não foi a mixigenação com outros povos. Foi o ódio gratuito. Então, quando o Kefa, se eu não me engano, né, foi o Pedro, que perguntou para o Yeshua: Ah, mestre, quanto que eu devo perdoar o meu irmão? Ele responde 70 vezes 7, ele está se referindo a essa profecia. Ele está falando: olha, o templo vai ser destruído por ódio gratuito. É óbvio que você tem que perdoar o seu irmão, se não for uma coisa pesada, se é algo que dá para você relevar, perdoa. Perdoa. Ele está fazendo referência a essa profecia, porque junto com essa tem um monte de outros livros, né, de como seria a destruição do segundo templo. Vários profetas se referenciam à segunda vez que Jerusalém ia ser destruída, né? E são profecias falando da destruição de Jerusalém que surgiram anos depois da primeira invasão, né, que foi a invasão dos babilônios. Então só pode estar se referindo à segunda, que foi acontecer com os romanos. Então, é a primeira coisa que você tem que entender. Esses 490 anos ou 70 semanas é o período da destruição do primeiro templo até a destruição do segundo templo. É isso que a gente vê na profecia de Daniel. Continuando aqui. Se é óbvio, só é óbvio. Esse texto aqui, tá, pessoal? Eu estava respondendo uma pessoa, então por isso que esse texto está meio escrito de uma maneira diferente. Então, continuando. Só é óbvio por conta dos últimos descritivos de Daniel, que coincidem com o ocorrido entre o ano 63 e 70. Quantos anos tem do ano 63 ao 70 DC? 7 anos, ou seja, equivale a uma semana. O texto de Daniel diz o seguinte: durante uma semana ele fará uma aliança firme com muitos, que é o agente do mal, o príncipe do mal. Então, exatamente nesse período, aqui de 63 a 70, no meio desses 7 anos, Roma fez aliança com Jerusalém, né, com os líderes da época. Roma fez uma aliança que durou 7 anos com os principais líderes de Jerusalém. Essa aliança, né, durou 7 anos, já estava adiantando o assunto, mas primeiro foi feito no ano 63 esse acordo, essa aliança. Jerusalém estava no cerco, tinha alimento sobrando dentro da cidade, os romanos não conseguiam, né, não conseguiam invadir Jerusalém, então veio que ficou uma guerra fria ali. E eles fizeram um tratado de paz por 7 anos entre judeus e romanos, ok?
Isso está registrado em livros de história, tem diversos artigos falando, procurem sobre isso, que são os 7 anos de aliança entre Israel e Roma, que aconteceu no passado. Aconteceu do ano 63 ao ano 70. E aí Daniel continua, né? Por meia semana, ou seja, 3 anos e meio, ele vai parar com o sacrifício e a oferta de farinha, ou seja, vai ter uma quebra de aliança na metade. Exatamente no meio dos 7 anos, passados 3 anos e meio, Roma quebrou a aliança com o meu povo, no caso, o povo de Israel. Estava respondendo uma pessoa. Então, exatamente isso aconteceu. 7 anos de um contrato de 7 anos de paz, mas no meio dos 7 anos, né, o povo romano quebrou a aliança. Eles subiam anualmente animais para serem ofertados no Yom Kippur. Só que no meio dos 3 anos e meio, no meio, desculpa, dos 7 anos, no terceiro, na metade do terceiro ano, eles enviaram para nós porcos, para rir literalmente da nossa cara, para tirar uma onda. E tudo isso é fato histórico, tá, pessoal? Não estou falando aqui besteira, você pode pesquisar depois. Então, exatamente como Daniel falou, foi o que aconteceu nessa última semana aqui, vamos dizer, tá? E aqui uma citação, né, de Flávio Joséfos, né? No canto do altar será uma abominação terrível até que a destruição decretada será derramada sobre a coisa terrível. Conforme os escritos de Flávio Joséfo, as 4 facções rivais durante o cerco se matavam dentro de Jerusalém e muitos foram mortos dentro do templo pela fome, pela peste e pela guerra. Flávio Joséfos, que é um historiador judeu e que também era romano, né? Mas principalmente judeu, este homem ele vai relatar todos esses eventos aqui é, que estão registrados aqui. Os três eventos que Daniel falou, né? Que será uma abominação terrível, até destruição será decretada e derramada sobre a coisa terrível. Tudo isso daqui. Então, quando o Mashiach, por exemplo, lá no Novo Testamento fala, agora vem o sinal de Daniel, né, a abominação e etc. Do que o Mashiach está falando? De novo, da destruição do templo. Com esse conhecimento que nós estamos adquirindo aqui, quando você for lá no Novo Testamento, ouvir 70 vezes 7, ouvir a abominação que Daniel falou, nós estamos falando da destruição do segundo templo. O Mashiach falou disso. O Novo Testamento está repleto disso, né? O próprio Apocalipse fala disso, ok? São referências a essa profecia de Daniel. Porque essa profecia de Daniel é que vai também falar do próprio Messias, ok? Então, continuando. Todos esses fatos aqui em cima, né? Ocorreram todos até o ano 70 DC, não AC, tá? Ou seja, e nos últimos 7 anos, com a destruição do segundo templo. Sabendo o período de tempo, vamos falar sobre os dois Mashiachs, né? Um porto hebraico aqui, os dois ungidos que aparecem no texto. Vamos falar sobre isso, né? Primeiro ponto que a gente tem que entender, são dois. São duas pessoas que levam esse nome de Mashiach. E por que que isso é? Por que que a gente diz isso com toda certeza? Porque é óbvio que nenhum homem vai viver 490 anos. Se você falar para mim o seguinte, é o mesmo Messias, tá bom. O período de tempo são 490 anos. Quem viveu 490 anos? Desde a destruição do primeiro templo? Ninguém. Então, por mais que o texto pareça falar que pareça, né? Tem a aparência de que é uma pessoa, na verdade são duas. São dois enviados. E isso é uma coisa que todos concordam, né? Justamente por causa desse quantidade de anos aqui que é impossível um homem só viver tudo isso, certo? Então, continuando. Você deve saber e compreender que desde a emissão da palavra para restaurar e reconstruir o Jerusalém até o tempo do líder ungido são 7 semanas.
Este Mashiach, né, que é o primeiro, segundo o Rashi, é o próprio Ciro, o governante, porque ele foi chamado de Mashiach pelo Eterno, tá? Mas concordo com a outra linha de raciocínio que diz que, que esse Mashiach é o Cohen Gadol, que veio com o primeiro grupo de exilados, né? E isso não importa, para falar a verdade. Quem é esse primeiro Mashiach? Não importa, pode ser o Ciro, se você concorda que é o Ciro, beleza, não tem problema. Pode ser, né, o Ezra, que era sumo sacerdote, não tem problema. Mas essa pessoa, essa personalidade veio no início. E é uma pessoa, é um Mashiach, é um enviado, um ungido, na real, na tradução literal do hebraico. E compreende aqui no nosso gráfico, né, essas primeiras 7 semanas, que são os 49 anos, né, que ele está se referindo, o próprio Daniel. O segundo Mashiach, né, e depois dessas 62 semanas, o ungido será cortado. 62 semanas são 434 anos, que como você já viu no seu texto, no caso da pessoa que me escreveu, nesses 434 anos já estão os outros 49 iniciais, pois muitos cometem o erro de somar os 49 iniciais. Somando 3.338 mais 434, chegamos ao ano judaico de 3.772. Inclusive aqui no gráfico está errado, tá? 3.442 é 3.772. Eu troquei os números. Prestem atenção no detalhe. Aqui que é muito importante. Tem muitas pessoas que pegam essa profecia e fazem o quê? Elas pegam 7 semanas e depois elas somam mais 62 semanas. Mas se atenha ao texto. O texto fala o seguinte: e depois dessas 62 semanas, o gino será cortado. Ou seja, se você somar 62 mais 7, dá 69. Para terminar a profecia, vai ficar faltando uma semana, ou seja, 7 anos. Se a gente pegasse a destruição do segundo templo, que é o período máximo, e descontar 7 anos, nós vamos chegar ao ano 63 DC. No ano 63 DC, o Mashiach já estava morto há muito tempo. Só que o texto está falando e depois. E aí você vai ter um grande problema. E é o grande problema que a maioria das pessoas tem. E eu até hoje nunca vi ninguém pensar pelo outro lado. E Yosef, qual é o outro lado? O outro lado é que nós não somamos 62 mais 7. Nós entendemos que são 62 e 7. Nós entendemos que dentro dessas 62 semanas já está incluído essas 7 semanas. Então, o cálculo correto que deve ser feito aqui é 62 menos 70, que vai sobrar 8 semanas, que é equivalente, se você for contar aí os dias, a 56 anos. E aí faz sentido. Por quê? No período de 56 anos, o Mashiach nasce e morre. Olha só que legal. E aí sim fica compreensível que, e depois dessas 62 semanas, o ungido será cortado. Por isso que eu coloquei aqui embaixo, né? Já contém as 7 semanas anteriores, ou seja, você não precisa somar 62 mais 7. Mas já nessas 62 semanas já estão incluídas, já está incluído as 7 semanas anteriores. É difícil de entender. Se você não está entendendo, para ler o texto. Lê o texto de novo, lê mais uma vez, lê várias vezes, porque para eu fazer esse vídeo, eu tive que fazer isso. Eu tive que ler milhares de vezes, eu vi vários vídeos. Esse texto já está pronto há quase um ano e eu só estou tendo tempo de realizar esse estudo hoje. Então, não foi algo que eu fiz do dia para a noite. Não é, se você não está entendendo o que eu estou falando, não é porque você é burro, nada disso. É porque realmente é difícil de entender, embaralha e tem um fator que talvez eu não seja a melhor pessoa para explicar isso. E às vezes pode ser que eu não tenha jeito de usar as palavras de uma maneira que as pessoas entendam. Mas de qualquer forma, leia e releia o texto até você entender o que eu estou falando de verdade, porque isso é muito importante. Senão você não vai conseguir avançar nos outros, né? Isso aqui é mais complexo.
envolve matemática, vamos dizer assim. Então, essas 62 semanas já contém essas 7. São 434 anos desde a destruição do templo até, né, o início do último período, ou seja, da destruição do templo até o ano 3762, começa a contar as últimas 8 semanas, ou seja, os últimos 56 anos. E nesses 56 anos tem que acontecer vários eventos que Daniel fala. Primeiro, né? O segundo Mashiach tem que ser cortado, igual ele fala, e o Mashiach não será mais depois, né? O exército de um líder que está por vir vai destruir a cidade santa e, por fim, vai culminar com a destruição do templo. E nessa destruição do templo, a gente tem a última semana, que são os 7 anos de paz, os 7 anos com 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de guerra. Então, todos esses eventos têm que acontecer nesse último período aqui de 8 semanas. E pasmem, todos os eventos aconteceram, exatamente como Daniel tinha previsto, tá? Esses 3 fatos ocorrem exatamente entre esses últimos anos aqui. Yeshua morre, na verdade ele nasce nesses 56 anos e morre. Jerusalém é cercada no ano 63 e o templo é destruído no ano 70 pelo povo romano e o seu líder, o seu príncipe, o seu governante, ok? Exatamente como Daniel havia falado. Então, o Mashiach vem, ele surge, ele começa o seu trajeto, morre e o templo é destruído, Jerusalém é tomada e destruída. Só tenho que corrigir aqui que eu falei que nasce. Obviamente que não daria para nascer porque são 70 anos e o Mashiach viveu até o ano no máximo 34, 30 a 35 DC. Tá? Só corrigindo essa informação que já não nasce, mas ele morre nesse período, ele é cortado nesse período. Né? Ele é crucificado e tem toda aquela história que está registrada na Brit Hadashah. Né? Então, com isso, nós terminamos exatamente o nosso estudo, né? Eu acho que ficou compreensivo. Vamos fazer só um resumo aqui da profecia para ver se ficou, se a gente consegue fechar isso aí com chave de ouro. Daniel está falando que vai ter um período de 70 semanas, que nossos sábios falam que são 490 anos, porque cada dia equivale a um ano. Então, se você fizer o cálculo, 70 vezes 7 vai dar 490 dias. Se você converter dias para anos, fica 490 anos, correto? Ele fala da destruição do primeiro templo, que esse período compreende a destruição do primeiro templo até a destruição do segundo templo. Nós temos esse vácuo de 490 anos. O próprio Rashi está escrito lá no Seder Olam Abba, como a gente já viu. Ele fala que nas primeiras 7 semanas vai ter um Mashiach, um príncipe, e até a semana 62 vai ter a edificação de Jerusalém. A gente entendeu que é e até as 62 e não mais 62 semanas. Então nós entendemos que não devemos somar 62 mais 7, mas que 62 já inclui essas 7 semanas. Tá? Ou seja, esses 434 anos vai acontecer o quê? Vai vir esse Mashiach Nagid, ele vai estabelecer o templo, ele vai edificar o Yerushalayim, ele vai restaurar o templo, o sacrifício, a obediência à Torá, tudo aquilo que está escrito no início aqui de Daniel. A gente pode até voltar aqui para o texto. Deixa eu voltar. Aqui, ó. Para dar fim aos pecados, espiar a iniquidade, fazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Sabe e entende que desde a saída da ordem para restaurar Jerusalém até o Mashiach, esse é o primeiro, né? O Nagid, 7 semanas e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos de angústia. Então, nesses 434 anos aqui que a gente está vendo, vai acontecer tudo isso, né? Esse Mashiach vai aparecer e ele vai fazer todas essas coisas que Daniel está falando em tempos de angústia. Aí, nós entendemos que se a gente subtrair 62 de 70, vai sobrar quanto? 8, correto? E essas últimas 8 semanas
nós vamos ver todos aqueles eventos que Daniel falou. Quais são os eventos, Yosef? Vou mostrar para vocês agora, tá? Aqui, ó, e depois, né, dessas 62, ou seja, depois desses 434 anos, o Mashiach vai ser tirado e não será mais. Então, é depois, tem que passar esse período, não pode ser nas 62 semanas. Não pode acontecer o Mashiach ser cortado de Israel dentro dos 434 anos, tem que ser depois, ok? Então, ele vai ser cortado e ele não vai existir mais. E o povo do príncipe que há de vir, que é Roma, vai destruir a cidade e o santuário, como ela fez. E o seu fim será como uma inundação. E até o fim vai haver guerra. Estão determinadas assolações. E ele firmará um pacto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, exatamente como Roma fez. Todos os anos, no Yom Kippur e em outras festas também, eles subiam pelo muro de Jerusalém o necessário para fazer a festa, para fazer os sacrifícios, os animais kosher. No meio dos 3 anos e meio, eles subiram porcos para rir da cara do povo judeu. Foi exatamente o que aconteceu. É o que está escrito aqui. No meio da última semana. Então, tem um período de 8 semanas. E nesse período de 8 semanas, tem uma última semana. E nessa última semana, na metade dela, acontece isso daqui. A quebra do pacto. E sobre a asa das abominações virá um assolador. E isso até a consumação, até o fim do mundo, certo? Ou seja, até a volta da era messiânica. E o que está determinado será derramado sobre o assolador, fechando assim as 70 semanas. Ok? Então, todos esses eventos aí que eu falei, eu li ali a última parte, vão acontecer aqui. Nesse período aqui do Mashiach cortado e esses 3 eventos. Nesses 56 anos. Nesse período, Yeshua morre, o templo é destruído, Roma invade, tem os 7 anos, né, de guerra, com 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de guerra final, e o templo culmina com a destruição do segundo templo. Então, esse é o resumo de tudo. Infelizmente, outras pessoas pegam essa última semana, estende pelo milênio e vira uma bagunça, vira uma ginástica mental tão grande que é tão absurdo, né, que as pessoas ensinam por aí. Mas tá aqui, é simples, é fácil. Quando você entender isso aqui, cara, você vai perceber que não é nada demais. É até simples de entender. Só não é simples de entender quando a gente não tem muito domínio do texto. Mas depois que você dominar o texto e entender o que eu estou falando assim, o que eu estou falando aqui, você vai ver, nossa, que moleza, que fácil, como que tem gente que não consegue enxergar isso, ok? Então é isso, pessoal. Esse é o primeiro vídeo dos 3. O próximo vídeo a gente vai estar falando de Mateus 24, tá bom? Que o Eterno abençoe todos vocês. Até mais.